A emanação da palavra, muitas vezes, ela está em uma simplicidade aparente, mas está em uma robustez energética e espiritual transformadora. Caso você ainda esteja vibrando nas reverberações das negociatas, caríssimos, caríssimos, a espiritualidade não precisa fazer você sofrer para que você vire a chave da sua vida para algo benéfico para você. A espiritualidade não faz com que você sofra para que você enxergue a própria espiritualidade. A espiritualidade está contigo dentro das suas escolhas. E dentro das suas próprias escolhas estar a te amparar dentro do despertar para as suas responsabilidades. E diante das suas responsabilidades, a espiritualidade está, como sempre esteve, te amparando, te auxiliando. Mas o que muda é que agora você percebe que há algo sublime ao seu redor. Que existe uma estrutura de proteção e que você também faz parte dessa estrutura. As habilidades mediúnicas sempre estiveram, sempre estarão contigo. Porém, em alguns movimentos pode haver a suspensão ou perda das habilidades mediúnicas pelo mau uso de tais habilidades. Aos clarividentes, muitas vezes, há um abuso naquilo que se vê, que se permite que seja visto pela clarividência, e, consequentemente, por conta dos excessos, dos envaidecimentos, das mentiras e dos campos manipulatórios que vão acontecendo. Aos clareaudientes, de igual forma. O campo da mentira, dizer que ouviu sem ter ouvido, dizer que viu sem ter visto, dizer que sentiu sem ter sentido, para o médium é um grande abismo diante das suas habilidades mediúnicas. O quanto é importante a fidelidade àquilo que se efetivamente é observado nos campos reflexos da espiritualidade colocada em seu ser, diante da frequência maior da estrutura que é colocada. Se você ouviu, caríssimo, a primeira forma é você filtrar aquilo que você ouviu. Aquilo que você ouviu reproduz a diferença na sua vida, reproduz a diferença na vida do outro. Aquilo que você viu reproduz a diferença. Muitas vezes os clarividentes têm dúvidas. Será que é coisa da minha cabeça? Será que eu estou vendo mesmo? Será que eu estou sentindo? Caríssimo, esta dúvida é dadivosa diante da cautela da sua responsabilidade. Você é um médium responsável. Por isso que você primeiro coloca na observância o que é na sua tela mental, o que é fruto da sua imaginação e o que é efetivamente o apoio resplandecente ali da espiritualidade te mostrando algo. Quem possui a habilidade, por exemplo, da clarividência, não visualiza somente anjos e arcanjos, visualiza os campos espirituais. E dos campos espirituais, a partir da consciência das suas habilidades, há de se entender qual o meu encaixe no trabalho espiritual. Qual o meu encaixe? Da mesma forma, quem tem a habilidade da psicografia, da psicofonia, há de observar qual o encaixe do auxílio ao coletivo diante desta habilidade. Não caindo jamais no envaidecimento. Quem está com a habilidade da psicografia, jamais colocar aquilo como algo especial, se tornando uma pessoa escolhida. Especial. Escolhidos são todos vocês. Todos vocês são escolhidos pelo campo espiritual para estar aqui. Não existe ninguém especial ou mais ou menos especial. Todos são especiais. Todos os seres humanos em experiência humana são especiais. Então, portar-se como um médium especial, portar-se numa estruturação de envaidecimento, coloca para a suspensão da mediunidade em um primeiro plano. Primeiro momento, a suspensão da mediunidade.
para verificar, inclusive, se o médium intercede na percepção de entender que ali não há uma manifestação espiritual. Mas a mente, ainda na invigilância, vai caindo na mistificação. Muitas vezes, alguns médiuns, para falar algo, principalmente para parentes, amigos próximos, diante de uma manipulação da situação, se reveste como se estivesse manifestado para dar alguns recados e campos manipulatórios para alguns parentes e entes queridos. É aquele parente que, quando está diante de uma discussão, diante de algum conflito, incorpora algum guia espiritual e o guia espiritual diz: não faça assim com o médium. O médium é maravilhoso. Enaltece o médium. Caríssimo, ali é um campo de mistificação ou estar em um processo de um malfazejo se apropriando do campo mediúnico daquele ser. Os guias espirituais colocam diretrizes, recomendações, mas jamais entram em campos enaltecedores, vaidosos, principalmente enaltecendo o próprio médium que dá a passagem para a própria incorporação. Quem está num processo da mediunidade, da habilidade da incorporação, existem deveres a serem cumpridos. A observância ainda maior, principalmente por aquilo que se fala, por aquilo que se comporta. O que é reproduzido pelas cordas vocais a serviço da espiritualidade é de altíssima responsabilidade, pois ali pode ser uma válvula que eleve o seu espírito ou que coloque o seu espírito ainda mais em dívidas, dívidas e dívidas. Diante de tantos nós kármicos que você pode se apropriar, diante das manipulações propositais, diante das mistificações. Com isso, caríssimos, há de se observar pelo senso crítico, aguçar pela sua percepção intuitiva, pela sua percepção espiritual que há em cada ser encarnado, como se fosse uma bússola, como se fosse um pêndulo colocado dentro de você, em que ao guia espiritual ao se aproximar de você, você pode ter um arrepio, você pode ter uma sensação de um batimento cardíaco mais acelerado, você pode ter uma outra percepção do campo áurico daquela guiança. Aguçar a percepção é imprescindível. Colocar no campo do senso crítico, caríssimo, também. Observar quais são os ditames, quais são as falas, quais são os conteúdos que são estruturados na fala daquele médium. São falas vaidosas, são falas enaltecedoras de si, são estruturações que levam a uma desarmonia e conflitos, ou são direcionamentos, orientações que desarmonizam a sua casa. Por exemplo, ao você ter uma experiência com um caboclo, há de se ter uma elevação energética. Mas se de imediato ocorre algo que não seja de um campo benéfico, quais são as formas a serem observadas? Não pelo caboclo em si, mas para você. Estive em um bate-folhas por um caboclo. Mas será que acreditei naquele bate-folhas do caboclo? Será que fiquei colocando à prova a mediunidade daquele médium que estava a me consultar? Será que eu estava sempre no julgamento e na análise comportamental daquele médium, desacreditando no passe magnético daquele médium? Será que a minha vaidade enquanto consulente estava muito maior do que o propósito em que me coloquei à disposição da espiritualidade? Muito importante, caríssimo. Pois estar em um local espiritual, em qualquer tipo de manifestação templária, algum campo de templo religioso, quer seja na Umbanda, no campo evangélico, católico, budista,
Qualquer templo em que você esteja, há de se acreditar e perceber dos campos energéticos, magnéticos, espirituais que ali estão presentes. Ao passar o incenso, com especiarias próprias, numa liturgia própria do templo em que você está, há de se observar os aromas e, consequentemente, a queima dos miasmas, dos pensamentos que porventura estavam naquele ambiente, para uma harmonização para o início de um trabalho, por exemplo, para o início de uma ressonância. Ao você defumar a sua casa, percebendo a queima dos miasmas, das memórias de parede que estavam impregnadas em vários ambientes do seu lar, nos entulhos que você ainda insiste em deixar acumulados em alguns ambientes, em alguns locais da sua casa, da sua residência, servindo como um abrigo para espíritos que muitas vezes se plasmam como ratos, insetos, naquele local, muitas vezes escuro, úmido, com um cheiro prejudicial. Então, caríssimos, observe que todos os campos litúrgicos, quer seja um benzimento, quer seja um bate-folhas, quer seja uma apropriação de um campo espiritual que se coloca à disposição a você, que coloca à disposição a você, em reverberação do respeito incondicional à sua pessoa. E pergunta-se, quem está colocando à prova o campo da espiritualidade? Quem está perdendo tempo na realidade? Tempo é uma questão de escolha, já falei com vocês. O tempo ele é construído com escolhas. As escolhas constroem o tempo. Então, caríssimos, diante de colocar a espiritualidade à prova, quem está a perder escolhas e, consequentemente, o tempo? A fé lúcida é importantíssima, pois está balizada na bússola do seu coração e na liturgia do seu senso crítico. Mas não um senso crítico colocado de forma literal em criticar, mas o senso crítico estar em observar e diante do arcabouço de conhecimento que somente os estudos farão com que você possua esse arcabouço. Estudar, estudar, estudar. Disciplina, disciplina, disciplina. Comprometimento, comprometimento, comprometimento. A fé lúcida, ela vai sendo construída por esses três rogativos. Por esses três rogativos. A fé lúcida, não a fé cega. A fé em que você segue um caminho somente por ouvir dizer e que você nem parou para perceber se você acredita naquela jornada. Nem parou para perceber o quanto está a sua ressonância energética mental e que se você se sente bem, se você se sente à vontade quando está naquele ambiente, quando está naquela egrégora, quando está naquele campo espiritual. Qual a sensação que você está? Você fica irritadiço? Observe. Pode ser alguma resistência ou pode ser alguma outra questão que precisa de um mais amadurecimento. Perceber-se nos ambientes em que você se coloca é importantíssimo. Receber uma informação há de se colocar em estudo aquela informação. E, colocado em estudo, amplificar o estudo.